Nos meados do século XX, a modernidade chegou ao Brasil em meio a um surto de urbanização acelerada e intensa atividade de construção e consumo. Uma identidade nacional começou a se esboçar também através da arquitetura. Neste momento, a escola modernista passou a consolidar um senso de brasilidade e uma identidade singular. Seus ícones, Oscar Niemeyer, Afonso Ride, Vila Nova Artigas, rapidamente tornaram-se a escola e a estética oficial do momento. Seus projetos eram caracterizados por um forte discurso social e traziam consigo a obediência ao racionalismo, a assimetria, as linhas simples e geométricas. Foi nesse cenário que surgiu João Artacho Jurado. Paulistano, filho de imigrantes espanhóis, sem nenhuma formação acadêmica específica. Mesmo sem estudos, criou com a sua arquitetura um novo estilo de morar e viver em seus polêmicos edifícios. A arquitetura de Artacho Jurado contrariou os preceitos da onda moderna vigente. Era quase cenográfica, na qual signos e imagens não eram vistos por ele como poluentes, mas como componentes importantes para a imagem da cidade. Suas obras foram inovadoras não só na miscelânea de estilos e no exagero decorativo, mas também nas proporções dos apartamentos e nas áreas comuns oferecidas aos condôminos. Soma-se a isso uma genial e inovadora estratégia de marketing promocional. Seus edifícios tornaram-se o luxo à venda e rapidamente atingiram em cheio o imaginário de uma classe média ascendente, obtendo grande sucesso comercial, além do reconhecimento por parte da crítica popular. Conhecemos a arquitetura de Atenas, de Roma, de Copenhague, de Nos meados do século XX, a modernidade chegou ao Brasil em meio a um surto de urbanização acelerada e intensa atividade de construção e consumo. Uma identidade nacional começou a se esboçar também através da arquitetura. Neste momento, a escola modernista passou a consolidar um senso de brasilidade e uma identidade singular. Seus ícones, Oscar Niemeyer, Afonso Ride, Vila Nova Artigas, rapidamente tornaram-se a escola e a estética oficial do momento. Seus projetos eram caracterizados por um forte discurso social e traziam consigo a obediência ao racionalismo, a assimetria, as linhas simples e geométricas. Foi nesse cenário que surgiu João Artacho Jurado. Paulistano, filho de imigrantes espanhóis, sem nenhuma formação acadêmica específica. Mesmo sem estudos, criou com a sua arquitetura um novo estilo de morar e viver em seus polêmicos edifícios. A arquitetura de Artacho Jurado contrariou os preceitos da onda moderna vigente.
era quase cenográfica, na qual signos e imagens não eram vistos por ele como poluentes, mas como componentes importantes para a imagem da cidade. Suas obras foram inovadoras não só na miscelânea de estilos e no exagero decorativo, mas também nas proporções dos apartamentos e nas áreas comuns oferecidas aos condôminos. Soma-se a isso uma genial e inovadora estratégia de marketing promocional. Seus edifícios tornaram-se o luxo à venda e rapidamente atingiram em cheio o imaginário de uma classe média ascendente, obtendo grande sucesso comercial, além do reconhecimento por parte da crítica popular. Conhecemos a arquitetura de Atenas, de Roma, de Copenhague, de... Pouco se sabe sobre a formação profissional de João Artacho Jurado. Tinha um ensino elementar incompleto e não frequentou nenhuma escola de arte ou arquitetura, ou algum curso técnico de construção ou desenho. Autodidata, desenhava compulsivamente o dia todo e todos os dias. Ele gostava de desenhar desde muito pequeno. E isso assim, é uma história famosa na família, porque, enfim, era meio ovelha negra, porque não queria estudar e só ficava desenhando o tempo inteiro, desenhando. E imagine, o que é isso? Vai trabalhar então, moleque. Não tinha nada para ser arquiteto, não podia ser arquiteto, não tinha condições de ser arquiteto, mas tinha uma estatura humana terrivelmente forte. E isto fez dele uma pessoa maravilhosa. Jurado não gostava de ler. Sua obsessão era a música. Tinha mais de 2.000 discos de ópera catalogados. Charuteiro de 4 costados, nunca abandonou seus puros, chegando a fumar em média 13 charutos por dia. Um filho de anarquista, né, espanhol, criado sob esse ideário do anarquismo, não estuda, não recebe educação formal, vai ser um autodidata. E isso tudo tem uma importância fundamental em toda a obra empresarial e criativa do Artacho Jurado. Sua vida profissional teve início nos anos da década de 30 do século passado, quando se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar na produção de letreiros para feiras de exposição. Era um período fértil, apesar dos anos de guerra que se iniciavam e do instável momento político nacional. O país mudava sua trajetória de agrícola para industrial e as grandes cidades recebiam as novas massas operárias. De volta a São Paulo em 1934, Jurado abriu uma empresa de luminosos a gás neon, mas continuou a produzir letreiros e decorar pequenos estandes. Em 1939, foi responsável pela construção da Feira do Centenário de Santos e do Bicentenário de Campinas, que o colocou em contato direto com o então interventor de São Paulo, Adhemar de Barros, e com o industrial Roberto Simonsen. Deles partiu o convite para organizar a primeira e a segunda Feira Nacional de Indústrias de São Paulo, realizadas no Parque Antártica em 1940 e em 1941. Essas feiras seriam a sua escola de arquitetura, engenharia e, sobretudo, de marketing promocional, uma vez que os estandes por ele construídos não eram obras transitórias. Pouco se sabe sobre a formação profissional de João Artacho Jurado. Tinha um ensino elementar incompleto e não frequentou nenhuma escola de arte ou arquitetura, ou algum curso técnico de construção ou desenho. Autodidata, desenhava compulsivamente o dia todo e todos os dias. Ele gostava de desenhar desde muito pequeno. E isso assim, é uma história famosa na família, porque, enfim, era meio ovelha negra, porque não queria estudar e só ficava desenhando o tempo inteiro, desenhando. E imagine, o que é isso? Vai trabalhar então, moleque. Não tinha nada para ser arquiteto, não podia ser arquiteto, não tinha condições de ser arquiteto, mas tinha uma estatura humana terrivelmente forte. E isto fez dele uma pessoa maravilhosa. Jurado não gostava de ler.
Sua obsessão era a música. Tinha mais de 2.000 discos de ópera catalogados. Charuteiro de 4 costados, nunca abandonou seus puros, chegando a fumar em média 13 charutos por dia. Um filho de anarquista, né, espanhol, criado sob esse ideário do anarquismo, não estuda, não recebe educação formal, vai ser um autodidata, e isso tudo tem uma importância fundamental em toda a obra empresarial e criativa do Artacho Jurado. Sua vida profissional teve início nos anos da década de 30 do século passado, quando se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar na produção de letreiros para feiras de exposição. Era um período fértil, apesar dos anos de guerra que se iniciavam e do instável momento político nacional. O país mudava sua trajetória de agrícola para industrial e as grandes cidades recebiam as novas massas operárias. De volta a São Paulo em 1934, Jurado abriu uma empresa de luminosos a gás neon, mas continuou a produzir letreiros e decorar pequenos estandes. Em 1939, foi responsável pela construção da Feira do Centenário de Santos e do Bicentenário de Campinas, que o colocou em contato direto com o então interventor de São Paulo, Adhemar de Barros, e com o industrial Roberto Simonsen. Deles partiu o convite para organizar a primeira e a segunda Feira Nacional de Indústrias de São Paulo, realizadas no Parque Antártica em 1940 e em 1941. Essas feiras seriam a sua escola de arquitetura, engenharia e, sobretudo, de marketing promocional, uma vez que os estandes por ele construídos não eram obras transitórias. Os movimentos de migração interna, a expansão industrial, as exportações de café pelo crescente Porto de Santos e a ampliação dos setores públicos e de serviços provocaram o crescimento de cidades brasileiras. Consequentemente, houve uma escassez de habitação e transporte, e as grandes cidades começaram a verticalizar-se. A São Paulo de então passou por grandes reformas em seu plano urbano, quando Prestes Maia, prefeito à época, pôs em prática seu famoso Plano de Avenidas. Foi a partir da década de 1940 que aumentou o êxodo da elite do centro da cidade de São Paulo para locais mais agradáveis. Grande parte dos antigos casarões e palacetes que caracterizavam os bairros começaram a ser demolidos, dando lugar aos edifícios para a classe média. Já tendo dado seu salto para as alturas, com o lançamento quase simultâneo dos edifícios Duque de Caxias, Pacaembu e General Jardim, na região central da cidade de São Paulo, Jurado também apostou na verticalização do bairro de Higienópolis e começou a construir a primeira obra que exibe o que de fato viria a ser a sua marca. Os palacetes, vão começar a ser substituídos, principalmente em Higienópolis, pelos edifícios. Então ele vai ter que se aproveitar desse espaço para conseguir ter a sua arquitetura colocada ali. A verticalização de São Paulo exigiu que os arquitetos enfrentassem um novo desafio, como propor edifícios em lotes urbanos. Como nem sempre esses lotes tinham as dimensões compatíveis com a área construída total, percebe-se que nem sempre os edifícios tinham uma relação entre aquilo que era construído com a área livre. O que se percebe em boa parte dos empreendimentos da construtora Monções, do Artacho Jurado, é que os grandes terrenos favoreceram uma relação entre a massa construída, a grande área construída e a área livre do térreo. Surgiu então o conjunto de edifícios Piauí e Sabará, que mais tarde teve seus blocos unificados em um só e passou a se chamar somente Piauí. Empreendimento que viria a ser pioneiro e a grande virada para o mercado imobiliário. O Piauí representa a guinada definitiva no estilo de projetar de Jurado.
Os movimentos de migração interna, a expansão industrial, as exportações de café pelo crescente Porto de Santos e a ampliação dos setores públicos e de serviços provocaram o crescimento de cidades brasileiras. Consequentemente, houve uma escassez de habitação e transporte, e as grandes cidades começaram a verticalizar-se. A São Paulo de então passou por grandes reformas em seu plano urbano, quando Prestes Maia, prefeito à época, pôs em prática seu famoso Plano de Avenidas. Foi a partir da década de 1940 que aumentou o êxodo da elite do centro da cidade de São Paulo para locais mais agradáveis. Grande parte dos antigos casarões e palacetes que caracterizavam os bairros começaram a ser demolidos, dando lugar aos edifícios para a classe média. Já tendo dado seu salto para as alturas, com o lançamento quase simultâneo dos edifícios Duque de Caxias, Pacaembu e General Jardim, na região central da cidade de São Paulo, Jurado também apostou na verticalização do bairro de Higienópolis e começou a construir a primeira obra que exibe o que de fato viria a ser a sua marca. Os palacetes, vão começar a ser substituídos, principalmente em Higienópolis, pelos edifícios. Então ele vai ter que se aproveitar desse espaço para conseguir ter a sua arquitetura colocada ali. A verticalização de São Paulo exigiu que os arquitetos enfrentassem um novo desafio, como propor edifícios em lotes urbanos. Como nem sempre esses lotes tinham as dimensões compatíveis com a área construída total, percebe-se que nem sempre os edifícios tinham uma relação entre aquilo que era construído com a área livre. O que se percebe em boa parte dos empreendimentos da construtora Monções, do Artacho Jurado, é que os grandes terrenos favoreceram uma relação entre a massa construída, a grande área construída e a área livre do térreo. Surgiu então o conjunto de edifícios Piauí e Sabará, que mais tarde teve seus blocos unificados em um só e passou a se chamar somente Piauí. Empreendimento que viria a ser pioneiro e a grande virada para o mercado imobiliário. O Piauí representa a guinada definitiva no estilo de projetar de Jurado. Os anos 50 marcariam a história como os anos dourados. Uma década de avanços tecnológicos com evidentes implicações sociais. Os Estados Unidos, o grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial, se consagravam como modelo a ser seguido de prosperidade e confiança. O aumento da produção e do consumo fez com que as propagandas invadissem a rádio e a recém-chegada televisão. Hollywood começou a ditar os padrões de comportamento, moda e beleza. Fiel à época das feiras e dos estandes, Jurado investiu pesado na promoção de seus edifícios. Contratou agências de publicidade para promover seus empreendimentos, produziu catálogos luxuosos, promoveu eventos com a participação de artistas a cada novo lançamento, publicou anúncios nas páginas dos principais jornais e revistas de arquitetura e patrocinou a coluna Arquitetura e Urbanismo do Diário da Noite e o Teatro Monções na extinta TV Tupi. Sem dúvida foi um cara que usou, como poucos, essa aproximação do marketing com a indústria da construção. Ao mesmo tempo em que promovia grandes campanhas publicitárias, Jurado investia na construção de um ideal de conforto e bem-morar, capaz de atrair uma clientela ainda reticente em relação às vantagens de se morar em edifícios verticais, e não em casas isoladas. Nesse momento, a arquitetura de Jurado passou mais do que nunca a materializar esses anseios de uma classe média consumidora fascinada pelo mundo do cinema e do American Way of Life.
signos super populares, né? Que é aquela coisa do cinema, de Hollywood, da suntuosidade que vinha no cinema americano e tal. E aí ele vendia isso como uma coisa fina, né? E quem era fino ou se achava fino mesmo, não gostava desse negócio, né? Porque era era trazer enfim, era trazer um público não tão bem-vindo para os ambientes da verdadeira elite. É no edifício Cinderela, em 1956, que se cristalizou o que seria, de agora em diante, o estilo de Jurado. O prédio é uma colagem de referências, cores, texturas, materiais e ornamentos. Os tons da construção são muito vivos, com colunas revestidas de pastilha cor-de-rosa, elementos vazados e formatos de flor de lis. Trazer esse colorido, essas cores fortes, para um prédio que vai Os anos 50 marcariam a história como os anos dourados. Uma década de avanços tecnológicos com evidentes implicações sociais. Os Estados Unidos, o grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial, se consagravam como modelo a ser seguido de prosperidade e confiança. O aumento da produção e do consumo fez com que as propagandas invadissem a rádio e a recém-chegada televisão. Hollywood começou a ditar os padrões de comportamento, moda e beleza. Fiel à época das feiras e dos estandes, Jurado investiu pesado na promoção de seus edifícios. Contratou agências de publicidade para promover seus empreendimentos, produziu catálogos luxuosos, promoveu eventos com a participação de artistas a cada novo lançamento, publicou anúncios nas páginas dos principais jornais e revistas de arquitetura e patrocinou a coluna Arquitetura e Urbanismo do Diário da Noite e o Teatro Monções na extinta TV Tupi. Sem dúvida foi um cara que usou, como poucos, essa aproximação do marketing com a indústria da construção. Ao mesmo tempo em que promovia grandes campanhas publicitárias, Jurado investia na construção de um ideal de conforto e bem-morar, capaz de atrair uma clientela ainda reticente em relação às vantagens de se morar em edifícios verticais, e não em casas isoladas. Nesse momento, a arquitetura de Jurado passou mais do que nunca a materializar esses anseios de uma classe média consumidora fascinada pelo mundo do cinema e do American Way of Life. Signos super populares, né? Que é aquela coisa do cinema, de Hollywood, da suntuosidade que vinha no cinema americano e tal. E aí ele vendia isso como uma coisa fina, né? E quem era fino ou se achava fino mesmo, não gostava desse negócio, né? Porque era era trazer enfim, era trazer um público não tão bem-vindo para os ambientes da verdadeira elite. É no edifício Cinderela, em 1956, que se cristalizou o que seria, de agora em diante, o estilo de Jurado. O prédio é uma colagem de referências, cores, texturas, materiais e ornamentos. Os tons da construção são muito vivos, com colunas revestidas de pastilha cor-de-rosa, elementos vazados e formatos de flor de lis. Trazer esse colorido, essas cores fortes, para um prédio que vai Na década de 50, a cidade de São Paulo apresentou um enorme crescimento urbano. O mercado imobiliário aumentou sua produção e oferta. Morar em edifícios altos rapidamente foi associado a um viver metropolitano mais moderno. No embalo de sucesso de vendas, uma nova sequência de edificações é lançada pela construtora Monções. Os prédios deles tinham alguma coisa de magnífico no sentido de majestoso, né? Era uma coisa fora da escala. Sempre que eu vejo algumas fotos antigas onde aparecem os edifícios do Artacho em construção, você vê a Paulista deserta e o Santo Honoré crescendo lá no fundo. Você vê a Câmara dos Vereadores também, que não tinha câmera ainda, crescendo, e esse planalto enorme, esse viaduto enorme.
O Planalto manteve as características do viadutos com apartamentos de vários tamanhos e planta flexível. Sua linguagem se destaca pela utilização de revestimentos coloridos, sacadas ornamentadas com floreiras, coberturas úteis e elementos vazados em cerâmica. Ele queria vestir os prédios, ele acreditava no adorno e ele tinha esse desejo e esse gosto e ele realmente vestia cenicamente. Embora um pouco fora do estilo mais arrojado de Jurado, o edifício Saint-Honoré é chamado por alguns de Higienópolis vertical, uma referência clara ao estilo clássico de Jurado deixado em seus prédios naquele bairro. Seu lançamento mereceu grande destaque na imprensa. Abrem-se as portas da Avenida Paulista ao Progresso. Iniciando a demolição de um casarão cinquentenário, a Monções introduz um novo marco de renovação na aristocrática avenida, dando o primeiro passo para o início das obras do edifício Saint-Honoré. Na década de 50, a cidade de São Paulo apresentou um enorme crescimento urbano. O mercado imobiliário aumentou sua produção e oferta. Morar em edifícios altos rapidamente foi associado a um viver metropolitano mais moderno. No embalo de sucesso de vendas, uma nova sequência de edificações é lançada pela construtora Monções. Os prédios deles tinham alguma coisa de magnífico no sentido de majestoso, né? Era uma coisa fora da escala. Sempre que eu vejo algumas fotos antigas onde aparecem os edifícios do Artacho em construção, você vê a Paulista deserta e o Saint-Honoré crescendo lá no fundo. Você vê a Câmara dos Vereadores também, que não tinha câmera ainda, crescendo, e esse planalto enorme, esse viaduto enorme. O Planalto manteve as características do viadutos com apartamentos de vários tamanhos e planta flexível. Sua linguagem se destaca pela utilização de revestimentos coloridos, sacadas ornamentadas com floreiras, coberturas úteis e elementos vazados em cerâmica. Ele queria vestir os prédios, ele acreditava no adorno e ele tinha esse desejo e esse gosto e ele realmente vestia cenicamente. Embora um pouco fora do estilo mais arrojado de Jurado, o edifício Saint-Honoré é chamado por alguns de Higienópolis vertical, uma referência clara ao estilo clássico de Jurado deixado em seus prédios naquele bairro. Seu lançamento mereceu grande destaque na imprensa. Abrem-se as portas da Avenida Paulista ao Progresso. Iniciando a demolição de um casarão cinquentenário, a Monções introduz um novo marco de renovação na aristocrática avenida, dando o primeiro passo para o início das obras do edifício Saint-Honoré.
Capítulo especial nesse período são os edifícios Verde Mar e o Enseada, construídos na cidade de Santos, a 68 quilômetros da capital, no litoral do estado de São Paulo. Nesse período, Santos passava por transformações urbanas importantes e crescia embalada pelas atividades portuárias e pela consolidação da cidade como principal balneário paulista. Além disso, estava a reboque do crescimento de São Paulo e da região do ABC, com a instalação das indústrias e do comércio naquela região do Planalto Paulista. A segunda pista da Via Anchieta, inaugurada em 1947, estimulou o turismo e vários empreendimentos foram lançados na cidade de Santos e na região da Baixada Santista. A segunda habitação na praia se tornou um símbolo de status, e as edificações existentes na orla, antes constituída por chácaras, se alteravam à medida que o lazer na praia se tornava um acontecimento moderno. Foi por sugestão da Roda Paulistana de amigos do restaurante do Mapping, assíduos frequentadores do Parque Balneário no bairro do Gonzaga, em Santos, que Jurado foi convencido a comprar o terreno e construir o seu primeiro prédio no litoral. Santos era famosa pelas suas pensões que ficavam lotadas rapidamente nos feriados e por uma rede hoteleira incipiente ou muito cara que também não dava conta dos turistas. Então o segundo imóvel, ou uma casa de praia, agora vertical, aparecia como a solução definitiva, tanto para o lazer das famílias quanto para os negócios dos investidores. O Verde Mar era o retrato de uma sociedade mais abastada. Tinha aqueles caras de libré, os porteiros, né? E que mantinham a ordem ali, férias, garotada. Nossa, que a gente namorava naqueles terraços lá de cima, sentava ali, na sombra ou no sol, né? Porque então aqueles recortes todos, eu quero ficar no sol, eu quero ficar na sombra. Próprio para o veraneio, tinha entre seus recintos imponentes salas de carteado e leitura, que eram ricamente revestidas e decoradas segundo o padrão do luxo da época, e vistas como um símbolo de status e estilo de viver, agregando todo o requinte com que se podia sonhar. Jurado apropriou-se do lote de forma plena, dispondo 2 apartamentos por andar, dividindo o prédio em 2 alas. Há um posto central de Capítulo especial nesse período são os edifícios Verde Mar e o Enseada, construídos na cidade de Santos, a 68 quilômetros da capital, no litoral do estado de São Paulo. Nesse período, Santos passava por transformações urbanas importantes e crescia embalada pelas atividades portuárias e pela consolidação da cidade como principal balneário paulista. Além disso, estava a reboque do crescimento de São Paulo e da região do ABC, com a instalação das indústrias e do comércio naquela região do Planalto Paulista. A segunda pista da Via Anchieta, inaugurada em 1947, estimulou o turismo e vários empreendimentos foram lançados na cidade de Santos e na região da Baixada Santista. A segunda habitação na praia se tornou um símbolo de status, e as edificações existentes na orla, antes constituída por chácaras, se alteravam à medida que o lazer na praia se tornava um acontecimento moderno. Foi por sugestão da Roda Paulistana de amigos do restaurante do Mapping, assíduos frequentadores do Parque Balneário no bairro do Gonzaga, em Santos, que Jurado foi convencido a comprar o terreno e construir o seu primeiro prédio no litoral. Santos era famosa pelas suas pensões que ficavam lotadas rapidamente nos feriados e por uma rede hoteleira incipiente ou muito cara que também não dava conta dos turistas. Então o segundo imóvel, ou uma casa de praia, agora vertical, aparecia como a solução definitiva, tanto para o lazer das famílias quanto para os negócios dos investidores.
O Verde Mar era o retrato de uma sociedade mais abastada. Tinha aqueles caras de libré, os porteiros, né? E que mantinham a ordem ali. Férias, garotada, nossa, que a gente namorava naqueles terraços lá de cima, sentava ali, na sombra ou no sol, né? Porque então aqueles recortes todos, eu quero ficar no sol, eu quero ficar na sombra. Próprio para o veraneio, tinha entre seus recintos imponentes salas de carteado e leitura, que eram ricamente revestidas e decoradas segundo o padrão do luxo da época, e vistas como um símbolo de status e estilo de viver, agregando todo o requinte com que se podia sonhar. Jurado apropriou-se do lote de forma plena, dispondo 12 apartamentos por andar, dividindo o prédio em 2 alas. Há um posto central de Artácio Jurado já era um profissional maduro e profundo conhecedor do mercado imobiliário paulistano quando lançou o Edifício Bretanha em 1958, também no bairro de Higienópolis, em São Paulo. O lançamento do Edifício Bretanha foi marcado por um estardalhaço publicitário. Visitas de celebridades, atrizes e atores, socialites, Miss Estados Unidos, tudo ilustrado em enormes matérias e anúncios nos jornais. Logo, Bretanha se tornou uma atração turística da cidade de São Paulo e o desejo de consumo da classe média paulistana. Sempre fui apaixonado pela história toda do prédio. Quando eu era pequeno, vinham ônibus de turistas, paravam aqui na frente, faziam visita do prédio. Foi o primeiro condomínio com piscina no Brasil, eu acho. O Edifício Bretanha é, sem sombra de dúvida, o empreendimento que mais lhe deu fama. Sua excelente implantação é visível à distância, demonstrando claramente a preocupação com a situação do edifício na cidade. Observando-se a fachada, percebe-se que o prédio não tem varanda, pois a concepção aqui adotada é diferente dos prédios anteriores. Usando a fachada contínua envidraçada, o projeto faz com que as pessoas se sintam em um jardim de dentro do apartamento. É um apartamento muito agradável. É um apartamento arejado, é um apartamento todo aberto, todo iluminado. Ele tem vidro numa época em que pouquíssima gente fazia paredes inteiras de vidro. As janelas daqui são insuperáveis, na minha opinião. Ninguém conseguiu fazer ainda a janela desse jeito, tão bem acabada, com essa inclinação louca. Os princípios de conforto estabelecidos por Jurado agora estavam no auge. Leonardo Bretanha era morar no edifício mais luxuoso da cidade. Uma comitiva Artácio Jurado já era um profissional maduro e profundo conhecedor do mercado imobiliário paulistano quando lançou o Edifício Bretanha em 1958, também no bairro de Higienópolis, em São Paulo. O lançamento do Edifício Bretanha foi marcado por um estardalhaço publicitário. Visitas de celebridades, atrizes e atores, socialites, Miss Estados Unidos, tudo ilustrado em enormes matérias e anúncios nos jornais. Logo, Bretanha se tornou uma atração turística da cidade de São Paulo e o desejo de consumo da classe média paulistana. Sempre fui apaixonado pela história toda do prédio. Quando eu era pequeno, vinham ônibus de turistas, paravam aqui na frente, faziam visita do prédio. Foi o primeiro condomínio com piscina no Brasil, eu acho. O Edifício Bretanha é, sem sombra de dúvida,
o empreendimento que mais lhe deu fama. Sua excelente implantação é visível à distância, demonstrando claramente a preocupação com a situação do edifício na cidade. Observando-se a fachada, percebe-se que o prédio não tem varanda, pois a concepção aqui adotada é diferente dos prédios anteriores. Usando a fachada contínua envidraçada, o projeto faz com que as pessoas se sintam em um jardim de dentro do apartamento. É um apartamento muito agradável. É um apartamento arejado, é um apartamento todo aberto, todo iluminado. Ele tem vidro numa época em que pouquíssima gente fazia paredes inteiras de vidro. As janelas daqui são insuperáveis, na minha opinião. Ninguém conseguiu fazer ainda a janela desse jeito, tão bem acabada, com essa inclinação louca. Os princípios de conforto estabelecidos por Jurado agora estavam no auge. Leonardo Bretagne era morar no edifício mais luxuoso da cidade. Uma comitiva A dívida externa brasileira cresceu demasiadamente nos anos JK. Para contornar esse problema, Juscelino realizava empréstimos no exterior. No final do seu governo, esse capital começou a escassear, aumentando a inflação. Jurado começou a ter dificuldades com a manutenção do preço das construções devido à alta inflação. Ele começa a ter que renegociar valores, porque é uma inflação que não é como a inflação que a gente teve depois em que os contratos eram indexados, né? Que foi um dos motivos que levou a Monções para o buraco. Foi a entrada na tabela Price e grande quantidade de apartamentos vendidos antes da entrada na tabela Price. Os compradores entraram na justiça e ganharam. E ele não conseguiu colocar a correção em cima dos valores do apartamento. O preço de custo sempre é um problema. Por mais que você seja honesto e demonstre, com a inflação que havia naquela altura, é normal que o condômino que comprou um apartamento por 100 e daqui a pouco está a 150, se revolte. E esse foi o grande problema da Monções. Uma enormidade de protestos e representações contra a Monções chegaram à justiça e uma batalha se iniciou com grande repercussão nos jornais. Descontente e abatido com o andamento dos processos, resolveu retirar-se definitivamente de cena da construção civil para nunca mais voltar. E encerrou as atividades da construtora. Morreu em 1983, no auge do glamour do século que ele próprio ajudou a definir. Seus edifícios persistem até hoje, e se um dia foram desprezados por alguns, atualmente são cultuados por muitos. Passados 50 anos do ápice da crítica à arquitetura do Artacho Jurado, percebe-se que atualmente temos mais condições de fazer um juízo mais equilibrado
A dívida externa brasileira cresceu demasiadamente nos anos JK. Para contornar esse problema, Juscelino realizava empréstimos no exterior. No final do seu governo, esse capital começou a escassear, aumentando a inflação. Jurado começou a ter dificuldades com a manutenção do preço das construções devido à alta inflação. Ele começa a ter que renegociar valores, porque é uma inflação que não é como a inflação que a gente teve depois em que os contratos eram indexados, né? Que foi um dos motivos que levou a Monções para o buraco. Foi a entrada na tabela Price e grande quantidade de apartamentos vendidos antes da entrada na tabela Price. Os compradores entraram na justiça e ganharam, e ele não conseguiu colocar correção em cima dos valores do apartamento. O preço de custo sempre é um problema. Por mais que você seja honesto e demonstre, com a inflação que havia naquela altura, é normal que o condômino que comprou um apartamento por 100 e daqui a pouco está a 150, se revolte. E esse foi o grande problema da Monções. Uma enormidade de protestos e representações contra a Monções chegaram à justiça e uma batalha se iniciou com grande repercussão nos jornais. Descontente e abatido com o andamento dos processos, resolveu retirar-se definitivamente de cena da construção civil para nunca mais voltar e encerrou as atividades da construtora. Morreu em 1983, no auge do glamour do século que ele próprio ajudou a definir. Seus edifícios persistem até hoje, e se um dia foram desprezados por alguns, atualmente são cultuados por muitos. Passados 50 anos do ápice da crítica à arquitetura do Artacho Jurado, percebe-se que atualmente temos mais condições de fazer um juízo mais equilibrado